É preciso estar enraizado em Cristo para não voltar atrás. Se você não estiver enraizado em Cristo, você não vai dar conta, você vai desistir, você vai cair. Veja, é preciso que as tuas raízes estejam em Cristo. Uma árvore sem raiz, ela cai. Uma árvore sem raiz, ela não se sustenta. A sua vida sem raiz, ela não se sustenta. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, porque não acreditarem e não se salvam, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, essa parábola ela é tão importante e ela foi explicada pelo próprio Jesus. Eu quero falar com você hoje desta palavra que cai neste ambiente pedregoso. Veja bem, os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Então o seu coração não pode ser de pedra para acolher a palavra, porque você pode acolher com alegria, mas eles não têm raiz. Então veja, qual é o problema de uma palavra que cai num terreno que é de pedra? Não tem raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás, ou seja, desistem, desanimam, não vão dar conta. Irmão e irmã, a tua vida precisa ter raiz. Então, veja, se acolhe a palavra, mas acolhe de uma maneira superficial. Você não pode acolher a palavra de Deus de uma maneira superficial, não. Você precisa estar enraizado. E qual é a tua raiz? A tua raiz é Cristo.
Então você não pode viver de entusiasmo passageiro, você não pode viver de superficialidade na palavra de Deus. Então tem muita gente que vive escutando a palavra, mas de maneira superficial, com entusiasmo passageiro, gente que não tem raiz. E veja, onde é a tua raiz? Qual é a tua raiz? A tua raiz deve ser Cristo. O Evangelho deve te levar para Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção. Jesus está deixando claro. Você precisa estar em mim e eu em você. Você precisa estar enraizado em mim. Então nós não podemos viver um evangelho superficial. Um evangelho que me leva a viver coisas terrenas. Um evangelho que não me coloca em Cristo. Veja, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro te coloca em Cristo. O evangelho verdadeiro faz você permanecer em Cristo. E aí sabe o que acontece? Aí você não cai, aí você não desanima, aí você não desmorona, porque você está enraizado em Cristo. Caso contrário, é tudo superficialidade. Caso contrário, é entusiasmo passageiro. E você não pode viver de entusiasmo passageiro. Você não pode viver de entusiasmo passageiro. Você não pode viver superficialmente. Você precisa viver enraizado em Cristo. Escreve aqui nos comentários: eu quero estar enraizado em Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. We need to grow in spiritual understanding. Often our spiritual understanding is very limited, and this hinders our spiritual life. This is what we're going to talk about. I'd like you to stay until the end of this video. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us now meditate on Luke chapter 9, verses 43 to 45. In those days, all were awestruck by the deeds of Jesus. Then Jesus said to his disciples, "Pay close attention to what I say. The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men." But the disciples did not understand what Jesus was saying. The meaning was hidden from them, so they could not understand it, and they were afraid to ask questions about it. Word of salvation. Pay attention. Jesus is speaking of the mystery of the cross. Jesus is speaking of the mystery of his suffering, and they were unable to understand it. Pay attention. There are many things in our lives that Jesus would like us to understand, but we are unable to grasp them. Our spiritual vision is limited. How many times in your life have you experienced suffering and said, "But why is this happening to me?" Why this? Because in truth, our spiritual understanding is small. Jesus is explaining, Jesus is speaking, the Son of Man will be delivered into the hands of men. But the disciples did not understand. They did not understand. There are things in our lives that we also do not understand. And we do not understand. It is not because God is not speaking. It is not because God is not explaining. It is because our spiritual understanding is small. The disciples did not understand what Jesus was saying. So do you understand? It is not that Jesus is not saying. He is saying. Jesus is speaking. In our lives, it is often like this. Jesus is speaking, Jesus is saying, but the problem is that we do not understand. And there are times when we say, "But God does not speak to me." No. God speaks
It is you who does not understand. The meaning, it was hidden from them so that they could not understand. So how many things in our lives do we not understand due to a lack of spiritual understanding? Open your Bible to Monday, Corinthians chapter 3, verses 14 through 16. Consequently, their understanding remained darkened. Their understanding remained darkened. Even now, when I read the Old Testament, that same veil remains lowered because it is only in Christ that it must be lifted. It is only through Christ that I understand everything. Therefore, to this day, when I read Moses, a veil covers their hearts. This veil will only be removed when they convert to the Lord. How interesting. Paul begins to reveal that the veil will only be removed through Christ. The veil will only be removed when I open myself to Christ, when I convert to Christ. There are many things I don't understand in life because I need to go through a process of conversion. Open your Bible to 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Neither can he understand them because they must be determined by the Spirit. So there are things that we will only understand by the Spirit, not naturally. So there are many things in your life that you want to understand, naturally, especially pain, especially the cross, especially suffering. It's easy for us to understand joys. It's easy for us to understand good things, but it's difficult for us to understand the cross. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. The language of the cross, it is foolishness to those who are perishing, but to those who are saved, it is a divine power for us. The language of the cross is not easy to access. The language of the cross in our lives is not easy to access. It requires spiritual understanding. Brother, sister, do you understand? I feel that God is speaking to you today because you also don't understand many things that happen in your life, especially regarding the language of the cross, the language of suffering. Why does God allow so much suffering in your life? God speaks to you continually, but frequently you miss his subtle cues and fail to grasp his meaning. Right here in the comments, increase my spiritual understanding, Lord. Increase, Lord, my spiritual understanding. See the language of the cross. This is what we need. Spiritual understanding. It is only in the language of the Spirit that I will understand the things of God. May God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Send this video to someone else. Many people need to hear this message. Quando você for orar, é preciso que você levante mãos puras. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero meditar com você sobre esta realidade. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade.
Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Preste atenção. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas. O que significa orar erguendo mãos santas? Alguém pode se perguntar, mas Frei, sou pecador. Quem pode orar sem pecado? Sim, todos somos pecadores. E se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso. Conforme está na palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Portanto, quando nós oramos em meio aos nossos pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Para que a sua oração seja agradável a Deus, a primeira condição é que aquele que reza deve estar disposto a mudar. Aquele que reza deve estar disposto a se converter. Veja bem, não é uma oração verdadeira se ao orar não quero mudar de vida. Se ao orar quero continuar a mesma pessoa. Veja, para que serve a oração? A oração serve para te colocar em contato com Deus, em relacionamento com Deus. E, portanto, a oração ela te transforma, a oração ela te renova. Se oração é contato com Deus, não tem como se conectar com Deus, não tem como entrar em relacionamento com Deus e não mudar de vida. Então oração é encontro pessoal com Jesus Cristo. Então não tem como eu me encontrar com Jesus Cristo e não mudar de vida. Veja, todos os que se encontraram verdadeiramente com Jesus Cristo mudaram de vida. Zaqueu, ladrão, teve um encontro pessoal com Cristo, mudou de vida. Mateus, cobrador de impostos, se encontrou com Cristo e mudou de vida. Paulo apóstolo se encontrou com Cristo e mudou de vida. A verdadeira oração faz com que eu mude de vida. Portanto, quero que em todo lugar os homens façam oração erguendo mãos santas, pessoas que querem mudar de vida. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 8. Os sacrifícios dos pérfidos são abomináveis para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. Veja, a oração de gente que não quer mudar de vida é abominável ao Senhor. Para que você está orando se você não quer mudar de vida? Para que você reza se não quer mudar de vida? Veja, isso não adianta de nada. A oração dos homens retos que lhe é agradável. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus. O que é oração? É isso, aproximar-se de Deus. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo para lavar minhas mãos. Eu me aproximo para me purificar, para purificar o meu coração. Eu me aproximo para mudar de atitude. É para isto que eu rezo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 25.
E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Veja, a palavra de Deus está sendo clara. Você vai orar, perdoe. A oração não tem sentido nenhum se a gente não muda as nossas atitudes. A oração não tem sentido nenhum se eu guardo rancor, se eu guardo ressentimento. É por isso que a palavra de Deus está dizendo hoje, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, a oração verdadeira é algo que eu quero mudar de vida. Escreve aqui nos comentários. Eu quero rezar de verdade, com desejo de mudança de vida. Com desejo de mudança de vida. Sem isto, a tua oração não é verdadeira. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muitos buscam Jesus, mas muitos não querem segui-lo. Os interesses são diversos. Qual é o teu interesse em seguir Jesus? Por que você busca Jesus? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 9, versículo de 7 a 9. Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Herodes procurava ver Jesus. Agora, por que Herodes procurava ver Jesus? Não é porque queria segui-lo, mas era por curiosidade, talvez por medo. Portanto, Herodes não quer seguir Jesus pela fé, Herodes não quer seguir Jesus por amor, Herodes quer ver Jesus pelo medo, Herodes quer ver Jesus por curiosidade, Herodes não quer seguir Cristo. Então, quantos também nos dias de hoje não querem seguir Cristo, buscam Cristo, mas por motivos terrenos? Então, quantas pessoas no mundo de hoje seguem Cristo porque está na moda seguir Cristo, está na moda colocar alguma coisa no Instagram que refere-se a Cristo, que refere-se a Deus, fica bonitinho, fica legal, eu ganho várias curtidas, isso e aquilo. Ei, quantas pessoas não estão buscando Cristo porque querem seguir Cristo, mas estão buscando Cristo por algum interesse? Herodes buscava Cristo por interesse, Herodes buscava Cristo por curiosidade, Herodes buscava Cristo por motivos terrenos. A tua motivação porque você busca Cristo, qual é? A tua motivação deve ser a fé. Eu busco Cristo porque tenho fé em Cristo, que Ele é o único capaz de me salvar. A tua motivação porque você busca Cristo deve ser o amor. Eu amo tanto a Cristo que eu sigo a Cristo, eu obedeço a palavra de Cristo. Qual é o teu interesse em seguir Jesus? Teu interesse em seguir Jesus é melhorar a sua casa? O teu interesse em seguir Jesus é para que você consiga um emprego? O teu interesse para você seguir Jesus é que você consiga saúde? O teu interesse de você seguir Jesus é para que você se dê bem nessa vida?
alguma coisa está errada no seu seguimento a Cristo. O teu seguimento a Cristo tem que ser motivado pela fé e pelo amor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Olha o que Tiago está denunciando. Tem gente que reza, mas não reza por amor a Deus. Reza para Deus fazer o que eu quero. Reza para Deus satisfazer as minhas paixões. Reza para Deus satisfazer os meus desejos. Como eu acabei de dizer, preciso de uma casa nova, preciso de um carro novo, preciso disso, preciso daquilo, preciso subir de cargo. Ei, para que você segue Cristo? Para isso, pedis e não recebeis, porque pedis maus, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Então você segue Cristo para satisfazer as suas paixões e não para amá-lo. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo de 42 a 43. Não obstante, também muitos dos chefes creram nele. Veja, muita gente creu nele. Mas por causa dos fariseus não o manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Tinham medo de perder os seus status. Preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Tinham medo de seguir Jesus de verdade, porque estavam apegados aos seus status. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aliás, vou parar por aqui, só no versículo 21. Não adianta dizer da boca para fora. É preciso seguir Jesus de verdade. Então muitos buscam a Cristo, mas não para segui-lo. Você precisa buscar Cristo para segui-lo de verdade. Escreve aqui nos comentários: eu quero seguir Jesus de verdade. Eu quero seguir Jesus de verdade. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.